quando a gente ouve esse termo, né, ectoplasmia, a gente pensa logo no processo parapsíquico, né? Ou seja, essa forma da gente atuar de maneira multidimensional, que é uma palavra que a gente vai usar bastante aqui, que é uma das nossas premissas, ou seja, a gente parte do pressuposto que a gente não atua só aqui nessa dimensão intrafísica, mas também atua em outras dimensões, né? Inclusive, principalmente na extrafísica, que é para onde a gente projeta o nosso corpo, o nosso psicossoma, né? Aquele corpo que é responsável pelas nossas emoções, ou também o corpo mental somático. Então, a gente trabalha aí com essas hipóteses, né? Que estamos atuando, vibrando com corpos diferentes em dimensões diferentes, e, ao mesmo tempo, para que a gente faça isso, a gente tem corpos para fazer isso, né? Para atuar nessas dimensões. Então, qual seria esse fenômeno parapsíquico da ectoplasmia e qual a função, né, de um ectoplasta, de uma pessoa, de uma consciência ectoplasta? A ideia é da gente partir aqui do paradigma consciencial, né, de que, em primeiro momento, entender que a gente levanta aí algumas premissas, dentre elas que no cosmos, quando a gente estuda, né, todo esse processo evolutivo, a gente tem pelo menos dois componentes, que seria a energia e a consciência. Então, aquilo que não é consciência é energia. Essa energia, como o próprio professor Eduardo exemplificou, ela funciona por meio da vontade. Então, por quê? Porque essa energia ela não se organiza a si mesma, ela não se coordena. É a consciência, por hipótese, que dá aí uma dinamicidade nessa energia. Então, a gente levanta essa hipótese porque seria a consciência que manipularia, organizaria, enfim, utilizaria essa energia em vários aspectos, né? E essa entidade, então, que manipula a energia, daí o nome paradigma consciencial seria a consciência. Essa consciência, então, quando ela se manifesta, a gente percebe, né, nas nossas autopesquisas, nos fenômenos que a gente estuda, que ela deixa rastros energéticos, né? Ou seja, o efeito das suas ações, ele vai deixando essa energia já mais maceteada. Então, a energia que está na natureza, a fito, a geoenergia, a energia da água, né? Essas energias, quando elas passam pela consciência, elas já estão aí com uma carga de informações a ponto de ser manipulada, seja mais consciente ou não, ou mais lúcido ou não, pela consciência. E a especialidade que a gente tem aqui no IPC, né, é que estuda basicamente esse processo, tanto das energias, das bioenergias, quanto dessa projeção das nossas energias, desses corpos para fora do corpo físico, seria a projeciologia, né? Então, como é que a gente faz isso? Através das experiências mais lúcidas, né, que a gente tem, e a gente consegue, então, ir verificando alguns aspectos dessas outras dimensões. Dentre eles, por exemplo, a existência de consciências extrafísicas, que são aquelas que já não portam mais o soma, elas já dessomaram, perderam esse corpo físico e estão na dimensão extrafísica. Então, a partir disso, a gente levanta uma outra hipótese, né? Na medida em que eu desativo, né, o meu corpo, eu tenho essa capacidade, eu posso renascer em períodos diferentes da história, e aí a gente estuda o processo da série X, né, das várias vidas. Portanto, a nossa procedência seria extrafísica. Então, a gente está aqui nesse corpo físico e nessa vida passando por experiências intrafísicas, mas a gente vem do extrafísico com essa carga aí, digamos assim, essa missão, né, de está cumprindo alguns resgates aqui, algumas recomposições com pessoas, com grupos, sei lá, no meu trabalho, enfim, a gente tem esse processo. Por isso, a ideia, né, o que causaria a nossa vinda para o intrafísico. E o que acontece em relação às bioenergias, então? A gente nasce e vive nessa dimensão e precisa, pelo menos, de um corpo que faça esse elo, né, que ele não perca as suas memórias ali, ele esteja linkado no psicossoma e no mental soma, e, ao mesmo tempo, fixado também no corpo físico. É por isso que eu, o professor Eduardo, todos nós, né, que estamos assistindo essa live, estamos com esses corpos encaixados agora. E isso se dá justamente por esse corpo energético, né, que a gente chama de energossoma, né? Ele é responsável pelas interações energéticas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Ainda, de novo, né, que seja
uma interação mais com mais lucidez ou menos, que a gente não lembre, que a gente não perceba muito, mas ela acontece o tempo todo, né? E, por exemplo, uma comprovação que a gente pode ter dessas interações é quando a gente entra num ambiente mais patológico, que não tá legal, que a gente se sente mal, a gente estava bem, de repente entrou naquele ambiente e aquilo ficou meio estranho, né? Às vezes até causando algum mal-estar físico mesmo, né? Ou ao contrário, quando a gente entra num ambiente que está super bem, né? Ali as pessoas provavelmente que estavam naquele ambiente, mesmo mais ou menos consciente, elas exteriorizaram suas energias ou falaram de coisas bastante positivas, né? Mais homeostáticas, e aquele ambiente ficou carregado dessas energias, né? Então a gente percebe, se a gente afina as nossas percepções, a gente percebe esses ambientes dessa maneira. E o que acontece, assim, para a gente chegar nesse aspecto da ectoplasmia propriamente dito? Esses fenômenos que são causados por essa capacidade da gente perceber mais ou menos as energias, eles são dos mais variáveis possíveis. Só que com a ectoplasmia, ou seja, com a densidade dessa energia, a energia fica mais densa por uma série de aspectos que a gente pode aí estar estudando ao longo da live, eu percebo, eu posso ter vários fenômenos aí. Vocês já devem ter visto, inclusive em outras linhas, né, aí de estudo, ouvido falar dos poltergeists, da telecinesia, das desmaterializações, rematerializações de objetos, por exemplo, né, que tem relação direta com essa capacidade da consciência de manipular a bioenergia, tornando ela mais densa. Lembra que quando passa pela consciência, a energia ganha informação, né? Então, esses contextos específicos, essa bioenergia pode apresentar, então, uma forma de ectoplasma, né? Esse termo foi cunhado pelo Charles Richer, lá no século XIX ainda, que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Medicina em 1913, porque estava pesquisando esse tipo de energia mais densa, vamos chamar assim, né? Mais carregada. E essa substância, ela aparece, assim, para quem, por exemplo, um clarividente que consegue visualizar, assim, o extrafísico com uma maior facilidade, ele aparece, né, como aquela nuvem mais densa, como se a pessoa tivesse uma fumaça, assim, mas bem uma cortina de fumaça em torno dela, né? Geralmente essa é a descrição que os ectoplastas mais sensitivos, né, fazem. Então, para a gente introduzir esse assunto, eu acho que é bem importante a gente pensar que o ectoplasma é a energia com mais intensidade, ela é mais densa, ela é mais carregada, não no sentido negativo ou positivo, porque a energia ela é neutra, de novo, né? Quem manipula a energia é a consciência. Então, o ectoplasta em si daria não só forma essa energia, como ele pode manipular. E aí entra a nossa intencionalidade, a nossa cosmoética, que é aquela ética para além do cosmos, de estar trabalhando com essas energias de uma maneira mais interassistencial, que é o tema da nossa live hoje. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista o vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o self, os vários corpos além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite!